Olá, este é o programa Mandato em Pauta. Aqui é a oportunidade para você acompanhar uma prestação de contas do mandato de cada um dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Neste programa, estamos recebendo o vereador Luiz Roberto Meneghetti, do Partido Novo. Ele que é um vereador de primeiro mandato. Vamos saber um pouco mais sobre o trabalho deste parlamentar. Vereador, muito obrigada por estar aqui conosco nessa segunda edição do Mandato em Pauta, né? O senhor sempre conosco. Vereador, eu quero começar lhe perguntando, pedindo para que o senhor faça um balanço desse primeiro ano, um breve balanço, né, do primeiro ano de mandato. O senhor que não era da carreira política, né, o senhor que vem da empresa privada, também teve experiência na área pública, né, trabalhou na Petrobras. Eu quero que o senhor faça, então, esse balanço, como é que foi para o senhor estrear nesse primeiro ano de legislatura. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Camila, a oportunidade de falar, né, com a comunidade sobre o trabalho que a gente faz, que fazemos aqui dentro da Câmara de Vereadores, e como um primeiro ano muito intenso, né? Até tenho brincado com os colegas, foi uma espécie de um EJA aqui, uma formação acelerada no primeiro ano de mandato, de entendimento de como é que funciona a casa. Passamos por momentos mais tensos durante o ano, né? De pautas de difícil discussão, e foi um ano muito, como eu disse, muito intenso, mas também muito produtivo, né? Conseguimos avançar em diversas pautas que tínhamos programado, né? Tínhamos se comprometido a trazer aqui para dentro da Câmara de Vereadores, especialmente projetos vinculados à questão do plano diretor, à questão das legislações urbanísticas e que são ligadas à construção civil, mas também avançamos em outras áreas. E, para mim, foi muito importante para entender o papel que o vereador tem dentro da casa, mas também o papel que o vereador exerce fora da Câmara de Vereadores. E, para mim, foi um maior aprendizado, assim, entender como se posicionar fora da Câmara, junto às entidades, junto à comunidade, junto aos eventos, onde a gente representa um dos poderes do município. E esse aprendizado foi muito rápido e temos que colocar em prática nos próximos 3 anos. Dentro dessa atuação em entidades, recentemente o senhor recebeu um reconhecimento, né, sobre a sua atuação enquanto parlamentar do Sinduscom. Como é que é, né, nesse primeiro mandato, já receber uma homenagem dessas? É muito bom, né? Assim, é um reconhecimento do trabalho que nos propusemos a fazer e que, felizmente, no primeiro ano já obtivemos resultados expressivos. Até eu disse na minha fala de agradecimento que eu esperava que a minha classe, vamos dizer assim, né, a classe da construção civil, dos engenheiros, dos arquitetos, eles careciam de uma representação dentro da Câmara, como todos os setores possuem seu representante, e a construção civil como uma indústria, como a gente diz, a indústria que mais emprega, há muitos anos demandava um interlocutor dentro da Câmara de Vereadores. E eu acredito que esse prêmio foi o reconhecimento de que talvez eles tenham encontrado esse representante. Então, eu fiquei muito feliz, né, com o reconhecimento dos meus pares pelo trabalho que fizemos. E como eu disse, é o início, na verdade, né? Assim, ele é só o início do trabalho que a gente pode fazer. Eu nunca entendi o reconhecimento como um fim em si mesmo, mas a certeza, né, assim, uma ratificação de que, bem, eu estou no caminho certo, né? E se a gente vai sendo reconhecido ao longo do caminho, é mais um lembrete de focar no rumo que a gente está seguindo, corrigindo, fazendo alguns ajustes de rota, mas que com certeza estamos no caminho certo. Não deixa de ser um estímulo, né, vereador, para continuar lutando por determinada classe ou categoria. Vereador, desses projetos que o senhor apresentou, ligados à construção civil ou não, né, qual o senhor destacaria como mais importante desse primeiro ano, né? Temos alguns projetos seus que já foram sancionados, viraram leis. Qual que o senhor, se o senhor puder destacar, qual que o senhor considera como mais importante? Dentre aprovados ou dentre todos? Dentre todos, vamos colocar como todos. Dentre todos, eu arrisco a dizer que o mais importante ainda não foi votado, acredito que será votado até o final do ano legislativo, que é o projeto que trata das faixas não edificantes junto aos cursos d'água em
em área consolidada urbana. Na verdade, é as APPs urbanas, né? O nome vulgar que a gente tem tratado nos corredores, né? É o projeto das APPs urbanas, um projeto extremamente complexo, de difícil análise também e montagem, e um projeto extremamente importante para a cidade também. É uma pauta que recorre o município de Santa Maria. Como sabemos, nossa cidade é cortada por diversos cursos d'água e precisamos dar segurança jurídica para os proprietários das áreas, precisamos dar segurança jurídica para os fiscais da prefeitura, que normalmente são instados a se pronunciar, de certa forma, sobre construções existentes, sobre novos empreendimentos que estão junto a esses cursos d'água. E hoje, né, a partir de 2021, existe a previsão legal do município legislar sobre essas áreas, e até o momento, né, então, nesses últimos 4 anos, o município ainda não criou a sua legislação, e estamos em vias de ter uma lei que contemple essas questões, que modernize esse arcabouço legal de Santa Maria, e eu estou muito otimista com a possibilidade de aprovação e muito otimista também com a capacidade da lei ser o pontapé inicial para que a gente avance depois nos instrumentos que serão necessários para regulamentar todas essas faixas dentro da cidade. Levando em consideração esse projeto, né, vamos pegar ele como um inicial, como é que a gente faz para conciliar, né, o avanço da cidade, o avanço da construção e as questões ambientais, né? Esse projeto ele tende a ser um pouco polêmico, sim, né? Nós já conversamos sobre ele em algumas sessões plenárias ali no início. Queria que o senhor falasse sobre essa questão. O aumento da delimitação das faixas não edificáveis não vai interferir nas questões ambientais? O ponto, Camila, é que no corpo do projeto, e a própria lei federal, ela aborda muito claramente a questão da área urbana consolidada. O que é a área urbana consolidada? Então, ela trata de estar já organizado em quadras, já possuírem edificações comerciais, então, já fazer parte do tecido urbano, como a gente fala, novos loteamentos, áreas rurais, né, assim, ainda com aspecto rural, não são abarcados nesse projeto, não há previsão de redução nesses casos, porque é uma área verde, vamos dizer assim, in natura ainda. Mas o que a gente tem muito em Santa Maria são córregos que muitas vezes já estão canalizados, já estão edificados, inclusive, as suas margens, e por vezes... e isso na região central e na região mais periférica, ocorre em toda a cidade. E por muitas vezes não há previsão legal para uma regularização do imóvel, para uma reforma, ou então existe uma casa antiga e o proprietário quer fazer uma nova edificação naquele terreno, e não existe previsão legal para isso. Então, o nosso projeto ele vem com uma linha de fazer uma espécie de um marco temporal dentro do que foi feito, né? Assim, a gente sabe que a questão ambiental ela tem muitas intenções de cuidado, mas a gente tem que verificar a realidade. E esse projeto tenta trazer a realidade do município, né? E, a partir da realidade, verificar dentro da legislação que casos são passíveis de regularização e que casos não. E como eu digo, né, o projeto em si só ele não resolve o problema, né? Ele simplesmente, reduzindo, né, o escopo do projeto, ele traz o mecanismo, o instrumento do diagnóstico socioambiental para o município de Santa Maria, e a partir desse diagnóstico, né, que é um diagnóstico extremamente complexo, né, que trata questões socioambientais, desde a questão de enchentes, vegetação, edificações, ele traz... geomorfológicas do terreno, ele traz toda uma necessidade de estudos para validar uma redução ou não dessa faixa. Então, eu acredito que a gente dá o instrumento, mas dependerá sempre dos diagnósticos elaborados, do parecer da Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, existe espaço para esse cuidado ambiental, e é o que eu imagino que a gente vai conseguir avançar. O senhor tem outro projeto de lei que me parece também um pouquinho
polêmico, digamos assim, que ele trata sobre a alteração do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico-Cultural de Santa Maria, que ele tira o caráter deliberativo dele e passa a ser só consultivo. Como que isso não implica num retrocesso, né? Como o senhor coloca ali na justificativa do projeto, que não implica num retrocesso na proteção patrimonial? Esse projeto até ele foi posteriormente, dentro do parecer da Procuradoria, ele foi aconselhado a ser retirado para ajuste por questão de vício de iniciativa, né? Por competir ao Poder Executivo a alteração dos conselhos. Mas aproveito a oportunidade para tratar qual era o objetivo à época. Na lei que regra o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, se eu não estou enganado, o CONFIC de Santa Maria, prevê lá que o Conselho será consultivo e deliberativo conforme o seu regimento interno. E fiz, por diversas manifestações, me manifestei solicitando o regimento interno para entender em quais situações ele é consultivo e qual é deliberativo, e para minha surpresa, de certa forma, ainda não existe um regimento interno oficial, né? Então, assim, isso, na verdade, traz um pouco até de... deixa um campo meio aberto, né, meio dúbio de quais são as atribuições do Conselho, e a intenção do projeto era também abrir essa discussão de em que momento o CONFIC é consultivo, em que momento ele é deliberativo, mas, uma vez que não compete ao vereador, a partir da Câmara de Vereadores, propor essa alteração, ficará para os próximos anos do mandato uma articulação junto ao CONFIC, junto ao Poder Executivo, de se construir um regimento que atenda aos interesses do município. Vereador, o senhor tem um projeto de lei que já virou lei, né, que foi sancionado pelo prefeito, que trata sobre o fim das contrapartidas nos casos de desmembramentos. Vamos começar falando o que são os desmembramentos e por que o senhor propôs, né, esse projeto de lei que acabou virando lei, como é que vai funcionar na prática isso? Perfeito. O projeto ele suprime o artigo 140, já suprimiu, no caso, né, foi sancionado, da Lei de Desocupação dos Solos, que previa a necessidade de doação de área de 10% da área total ao município pelo proprietário, nos casos de desmembramento. E por que questionamos, né, por que propomos essa supressão? Porque entendemos que o desmembramento ele é um procedimento quase meramente cartorial. No momento que tu desmembra, tu divide um terreno, tu está simplesmente indo ao registro de imóveis e dizendo que quer dividir o terreno em 2, ou 3, ou quantos forem. E, neste momento, né, quando a gente fala em doação de área, assim, pressupõe-se que tenha algum fim ou algum objetivo, ou que tu tenha gerado algum impacto. E a pergunta que sempre me motivou era qual o impacto de um desmembramento? Né? Assim, o que ele está trazendo? Porque um desmembramento pressupõe que já tem infraestrutura, já tem a rua, já tem iluminação, já tem a coleta de esgoto, possivelmente. Então, assim, não existe desmembramento onde não tem infraestrutura pública existente, principalmente a rua, né? Que assim, os lotes precisam resultar sempre de frente para uma via. E partindo dessa linha, começamos a investigar, né, a questão do desmembramento, de certa forma, Brasil afora, né? E encontramos pareceres jurídicos, né, dentro de outros tribunais, de tribunais de outros estados, inclusive atestando até no caso lá em Santa Catarina, a inconstitucionalidade da exigência da obrigação de doar nesse caso. E optamos, né, em vez de ir para uma linha jurídica aqui no município, optamos por trazer a discussão dentro da Câmara de Vereadores, entendendo que, sim, para loteamentos onde há abertura de vias, onde o empreendedor precisa construir infraestrutura, ele precisa prever áreas para o município, ele precisa prever uma área verde para compor uma praça, uma área institucional, para uma futura creche, uma futura instalação de saúde. Porém, no desmembramento, já não há mais já não está no momento do município prever infraestrutura urbana, lotes, né, dentro daquela fração de terra. E até, inclusive, né, quando tu pegar uma área de 5.000 metros ou 6.000 metros, os lotes são muito pequenos para tu prever algo. Então, acaba sendo um instrumento em que tu doa, e a gente vê vários terrenos abandonados que são do município, muitas vezes ocupados, inclusive, e com o advento de um segundo artigo da lei que previa a transformação
em contrapartida financeira ou em serviço, acabava que seria um instrumento, se transformava quase numa taxa para aprovação de um simples desmembramento e chegava a valores aí das centenas de milhares de reais, o que inviabilizava diversos empreendimentos na cidade. E desde então tenho conhecimento assim de desmembramentos que precisavam ocorrer, inclusive de terrenos de mesma propriedade. Às vezes tu queria tirar uma fração de terra e passar de um terreno teu, do próprio proprietário, né, do mesmo proprietário, tu queria passar de uma matrícula para outra, e para fazer esse ato precisava doar e impedia o proprietário de fazer. Agora não impede mais, e eu espero aí ao longo desse mandato também poder retornar mostrando que empreendimentos foram viabilizados a partir da supressão desse artigo. Bom, então, como o senhor destacou, essa lei não vale para novos loteamentos em regiões que não estão habitadas, por exemplo. Neste caso, ainda há que se dar uma contrapartida para o município. Perfeito. Vamos separar de novo aqui para não tirar dúvidas, né? O loteamento ele prevê necessariamente, normalmente, a abertura de vias, instalação das redes elétricas e a questão das coletas pluviais e as redes de esgoto também. Este é o loteamento. Né, e o desmembramento, e aí tem condomínios fechados, tem uma série de outras formas de parcelamento, e o desmembramento é aquele em que prevê, já existe infraestrutura e é um simples ato de dividir uma fração de terra em lotes menores, mas todas elas necessariamente precisam ter infraestrutura urbana e fazer frente para a rua. Vereador, dando seguimento à nossa pauta, aqui o senhor teve um projeto que recentemente foi aprovado, que ele trata do programa de adoção de equipamentos públicos e áreas verdes complementares e consolida as parcerias público-privadas, né? Como é que funciona isso? Acho que até houve certa incompreensão de alguns parlamentares nesse seu projeto no momento de discutir, porque houve, eu acho que, uma mistura com outro projeto que o senhor tinha, que falava sobre a adoção das praças por pessoas privadas para utilizar, empresas privadas, para utilizar para fins comerciais, né? Esse projeto não está... É o mesmo? É o mesmo. Tá, então tá. Explica para nós, por favor. Então, o que a gente trouxe... vamos chamar assim, a gente fala em modernização das parcerias, né, das adoções dos espaços. Hoje, ou antes, né, o município de Santa Maria possuía um programa de adoção, que é o programa aquele que a gente vê as placas, normalmente nos canteiros. Né? Nos canteiros de avenidas tem as placas dos parceiros que fazem a roçada da grama, alguns plantam algumas árvores, algumas flores, pintam meio fio, em troca daquele espaço publicitário junto às vias. O que vemos, né? Assim, é notório que temos equipamentos urbanos ainda com a condição de zeladoria deixando a desejar, né? Especialmente as praças. Né? Os parques, temos poucos parques, mas as praças mais notadamente. E a ideia do projeto, e ele vem do modelo que tem sido implantado em Porto Alegre, né, especialmente nos viadutos, agora mais recentemente, que a Prefeitura de Porto Alegre está permitindo, né, que se instalem comércios embaixo do viaduto. Né? Então, os viadutos em Porto Alegre, onde eram áreas degradadas, de baixa circulação de pessoas, às vezes até trazia risco, né, à segurança, porque são ambientes mais escuros mesmo, onde a circulação de carros, né? A Prefeitura de Porto Alegre está trazendo a possibilidade, com sucesso, esse ano já são 3 ou 4 viadutos, das pessoas instalarem pontos comerciais ali, em troca do cuidado com aquele entorno todo. Então, tu vê barbearia, tu vê floricultura, tu vê lancherias se instalando ali embaixo. Né? A Prefeitura ajuda com a iluminação e aquele responsável ali vai cuidar da limpeza, vai instalar lixeira, vai fazer uma infraestrutura legal, e isso traz pessoas. E no que tu traz pessoas, circulação de gente, tu traz segurança junto, traz assim, a devolução daquele espaço para a comunidade. Aqui em Santa Maria temos muito poucos viadutos assim em área urbana mais adensada, vamos dizer assim, mas temos nossas praças. E muitas vezes nossas praças são grandes, né? E eu entendo que as praças e alguns canteiros maiores, a troca simplesmente pela placa acaba não ocorrendo porque, bem, eu vou colocar 2 ou 3 placas publicitárias ali, bem, eu tenho que reformar toda essa praça. Não fecha, a conta não fecha. E a conta não fechando, acaba que não ocorre e as praças continuam no estado em que se encontram.
A ideia de permitir um adotante propor, e tem que lembrar que não é o adotante que decide o que ele vai fazer, a revelia do poder público. Né? Assim, a prefeitura vai abrir um edital, provavelmente vai conversar com possíveis interessados, e inclusive o adotante, o interessado, pode procurar a prefeitura propondo, pode sim partir dele, mas existe sempre o poder público como fiador da ideia, né? Como intermeio ali entre a proposta e o avanço posteriormente. Então, a ideia, principalmente de praças maiores, assim que a gente vê, a ideia de viabilizar um espaço comercial é no sentido assim, bem, aquela pessoa, aquele adotante, não vai ter um aluguel, de certa forma. A praça, existem praças que claramente existem espaço que tu possa instalar alguma atividade. Algumas já, inclusive, já possuem atividade comercial, ainda que não regulada, né? Mas aos finais de semana as pessoas levam os seus comércios ali, porque a gente sabe que tem muita gente, e tendo gente tem demanda por um lanche, por uma água, alguma coisa do tipo. E a intenção é permitir que esses negócios possam adotar parte da praça, ou a praça como um todo, vamos dizer assim, no sentido de prover zeladoria para aquele espaço, em troca daquele ponto, de certa forma, aquele ponto comercial que lhe será concedido. Não é a ideia de fechar a praça, ou então outras questões que surgiram, né? Mas notadamente a questão do fechar a praça ou não permitir o uso público, sabe? A gente tem aqui no Parque Itaimbé mesmo, de forma mais reconhecida, já existe um bar, por exemplo, dentro do Parque Itaimbé, que já é quase um patrimônio da cidade, e em que eu não vejo nenhum prejuízo aos frequentadores do parque, e muito pelo contrário, as pessoas circulam no entorno do estabelecimento e traz vida, traz segurança para o parque, as pessoas frequentam o parque também por ter um estabelecimento. E é algo que a gente vê, novamente, né, Brasil afora, assim, com muita recorrência. Né? A gente vai, novamente, pega Porto Alegre, pega Brasília, se não me engano, São Paulo também. Então, assim, as cidades permitem, né? Porto Alegre tem um restaurante dentro da Redenção. A Redenção continua pública, aberta, para livre frequência dos cidadãos. Mas se tu está no parque, tu deseja ir no banheiro, tu deseja almoçar, tu tem uma opção. Né? Lá o Parque de Brasília também, da mesma forma, tem uma churrascaria, tem um parque de diversões, a Redenção também tem um parque de diversões também. Então, de certa forma, são coisas que já estão no cotidiano dessas pessoas. E por vezes, a sensação que dá é que, quando a gente traz essas questões para Santa Maria, inclusive agora teve a questão do fechamento das ruas também, a gente traz para Santa Maria, tem uma reação, me parece muito por desconhecimento. Assim, um medo de que vão privatizar as praças ou que o poder público tem condição, deveria, né, sempre no deveria, o poder público deveria ter condições de cuidar das praças. Eu concordo, deveria ter condições. Porém, o que a gente vê, eu tenho 38 anos e eu nunca vi, né, o poder público dando condição de entregar o nível de zeladoria para uma praça, para um espaço público que eu imagino que seja correto. E a partir desse princípio, eu entendo bem, se esse modelo não está dando certo, pelo menos nos últimos 30 anos, a gente arrisco a dizer que eu poderia afirmar que não está dando certo, vamos criar alternativas. Claro que as alternativas precisam ser fiscalizadas, bem reguladas, né, bem trabalhadas pelo poder público, para não ter uma troca de uns 6 por meia dúzia, como a gente diz. Né? Então, a gente precisa trabalhar, e acredito que assim, a comunidade, nesse caso, é o principal fiscal. Assim, entrou um estabelecimento, não foi legal. Cara, o programa prevê lá, são X meses, não se renova. Ou então, se não está descumprindo, não está atendendo o plano de trabalho, da mesma forma, retira o cara, tudo bem. Mas agora a ideia sempre é trazer alternativas ao município, que por muitas vezes o cobertor é curto. Bem, essas praças centrais aqui, existe mais demanda, mais volume de pessoas, então vai haver interessados. É natural que as praças centrais sejam as que vão aparecer interessados. As praças periféricas é mais improvável, porque é menos gente circulando. Então, isso é óbvio. Porém, qual é a intenção? No que tu não precisa, no que o município não precisa cuidar das praças centrais, o município pode voltar seus esforços para as praças periféricas. E não é uma preferência, vamos focar, né, na região central em detrimento da periferia.
mas é que é exatamente o contrário. Por haver a possibilidade de tu modelar uma parceria nas áreas centrais, tu garante ou tu permite que o município possa aplicar os seus recursos, que são poucos, em áreas onde a periferia precisa. O senhor falou sobre a questão do lazer, né? Nós estamos muito carentes, né, de espaços de lazer. Temos uma parceria público-privada que deu certo aqui da adoção da Praça do Caridade, né, na frente do Hospital do Caridade. Acho que isso é unânime, todo mundo vê que aquela praça dá certo, tem uma infraestrutura legal. Mas avançando na pauta do lazer, nosso tempo é curto, estamos acabando aqui, vereador, mas eu queria que o senhor falasse sobre o seu projeto que propiciou, né, a Rua do Lazer lá em Camobi, que foi fechada. Enfim, como é que foi essa ideia? Como é que o senhor avalia essa primeira edição? Perfeito. Eu vou pegar só o último gancho da Praça do Caridade, que é tão mencionada como parceria que deu certo, e a gente precisa entender que não existirá empresas para adotar sem fins, apenas fins comerciais, que nem tem naquela região uma confluência ali de empresas do setor médico que se uniram para fazer aquele espaço. Eu não sei em quantos locais poderá se repetir esse modelo e, por isso, a questão do uso comercial para viabilizar melhorias como aquela. Vindo para o Rua do Lazer, assim, me trouxe muita felicidade, sabe, a realização do primeiro fechamento, né? Ele faz parte do programa Santa Maria em Movimento, que aprovamos aqui na Câmara de Vereadores, que prevê a possibilidade do fechamento das vias para práticas esportivas e culturais ou de lazer. E a escolha, né, assim, a realização do primeiro evento lá na Faixa Velha, né, lá em Camobi, na RS 509, ela foi escolhida lá por quê? Porque hoje eu entendo ser a única, não digo, mas assim, ser a via que tem condições ideais para a realização desse tipo de fechamento. Tu consegue reservar um espaço grande para a prática de esportes. Lá a gente fechou as 4 vias, a Prefeitura Municipal fechou as 4 vias num trecho de quase 2 quilômetros, então um trecho longo, um trecho espaçoso, e principalmente, né, com as 2 vias de acesso laterais continuaram abertas, então assim, os comércios, as residências não foram afetadas. Então isso que foi, assim, para mim, fator preponderante para ser um sucesso, né? Também outras questões que impactaram positivamente. Já é um espaço que as pessoas utilizam. Os corredores já se deslocam lá para correr por ser um terreno plano, né? Relativamente arborizado, ainda que assim, é uma faixa larga, então não tem como sombrear a faixa, até por ser uma rodovia também, mas as pessoas já procuram aquele espaço para andar de bicicleta, já procuram aquele espaço para correr pela manhã cedo. E no que tu permite o fechamento e tu dá aquela sensação daí irrestrita de segurança. Porque quando tu corre, eu ando de bicicleta, eu procuro, tu tá sempre atento, tu tá sempre tenso, porque tu tá andando no meio dos carros, então tu necessariamente precisa se manter com a cabeça ativa, né? E a possibilidade de levar crianças para a rua, então, fica quase impossibilitada, porque tu não tem como controlar uma criança de 5, 6, 7 anos junto do trânsito. Então, quando tu fecha a rua e tu garante essa sensação de segurança, acontece o que a gente viu lá. Então, assim, muitos pais, né, foi legal assim de acompanhar conforme a faixa de horário, né? A rua ficou fechada das 6 às 11 da manhã. Então, às 6 da manhã já estavam corredores, principalmente, as assessorias levaram as equipes para fazer treinos, os ciclistas aproveitaram para fazer um circuito ali, ainda que curto para o ciclismo, mas foi emblemático assim pela imagem de um pelotão de ciclismo fazendo vai e vem ali na faixa velha. E conforme o tempo foi passando, foi reduzindo um pouco a quantidade, porque os corredores foram terminando seus treinos, mas foram aparecendo as famílias. Então, casais andando, caminhando, tomando um mate, carrinho de bebê. E aí, posteriormente, as crianças foram acordando, eu digo, porque é domingo, né? E aí começaram a aparecer os pais com as crianças andando de bicicleta, andando de patinete, andando de patins, skate, eu não lembro de ter visto. Então, assim, tu vê a tranquilidade dos pais em deixar seus filhos andando livre, na faixa, no plano, no asfalto, em boas condições. E para mim isso foi muito... faltou a palavra agora. Gratificante. De ver, saber algo assim, novamente, né? Eu tive a oportunidade de ver em vários locais
o fechamento de vias, todo domingo a via fechada, e a população entende aquilo como uma política do município, e aqui, da mesma forma, um pouco de dificuldade de romper essa barreira, de fazer algo novo. Sabemos que tivemos uma experiência ruim no passado, de fechamento, que o pessoal sempre lembra da Medianeira, pela dificuldade de tu gerenciar o acesso às residências, mas acredito que se consolidando na faixa velha de Camobi como modelo, servindo como laboratório, a gente pode avançar em outras regiões da cidade, entendendo as demandas e avançar em outras regiões, que é o importante, que seja todo domingo, que seja em várias regiões, que a gente consiga viabilizar, que seja algo simples, economicamente barato também de fazer, e que as pessoas possam ocupar as ruas da sua região, porque tu abre a porta, sai de casa e está a pista disponível. Acho que essa é a maior diferença. E ver os depoimentos caminhando, aproveitei para caminhar e conversar com as pessoas, assim, as pessoas tipo, era um sonho, né? Eu que pratico, uma senhora até deu entrevista, eu que pratico esporte, sonhava com isso aqui, hoje estou podendo sair de casa e vir pedalar, trazer meu neto, meu filho para vir junto. Então, assim, foi muito legal, foi muito gratificante para mim, assim, que estamos fazendo aqui um balanço de primeiro ano de mandato, encerrar dessa forma esse ano, para mim foi muito legal. Vereador, a sua produção legislativa é bastante intensa, a gente não vai conseguir passar por toda ela, mas para fechar assim, de forma muito breve, que nosso tempo está estourando, o que a gente pode esperar do vereador Meneghetti para 2026? Para 2026, bem, são coisas que aprendemos esse ano, né? Como eu disse lá no início da entrevista, tem a área legislativa do vereador, e eu acredito que fomos, felizmente, bem-sucedidos esse ano com aprovações de projetos importantes. E tem a área da articulação. E eu acredito de trazer pautas para a cidade. Provavelmente, a tendência é, claro, continuar. Existem ainda algumas demandas legislativas para tocar em frente, que, no fim, deixamos para os próximos anos. Mas eu tenho refletido muito sobre como articular demandas da comunidade que não passam necessariamente por uma lei, né? E o meu foco provavelmente vai ser nessa questão, né, de articular com entidades, de ver demandas que precisam sair, às vezes, do foro ali das entidades, que é aquela discussão, e elas precisam abrir um pouco, sair para a comunidade, e da mesma forma o contrário, às vezes conversas de corredor com as pessoas, mas que precisam de mais visibilidade. E eu tenho trabalhado com a minha equipe assim, de identificar essas pautas para trazer para a discussão e aí entender o vereador como um canal, né, que falam muito da caixa de ressonância, de certa forma, da sociedade, e de entender esse papel também, de captar essas demandas, entender o que está acontecendo e começar a verbalizar um problema de forma recorrente para que a sociedade entenda, que a sociedade cobre, e ao final, espero ao final dos 4 anos, a gente consiga avançar em algumas questões que são culturais do município, não necessariamente legais, vamos dizer assim. Vereador, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho e avante na sua caminhada. Então, tá bem, muito obrigado. Obrigado a todos. Um bom ano, bom final de ano para todos também e um ótimo 2026. Esse foi o programa Mandato em Pauta com o vereador Luiz Roberto Meneghetti, do Novo. Você pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até mais. TV Câmara, a tela da cidadania.